Seja bem-vindo, bem-vindas. Você sabe que toda quinta-feira, a partir das 20 horas e 30 minutos, esse é o nosso momento, o nosso encontro com a palavra. Eu antecipo o meu sempre sincero e fraterno agradecimento a Eduardo e a Márcia, da Igreja de Piracaia, pela assessoria técnica. Sem isso, não seria possível nós estarmos tendo essas transmissões. Nosso tema de hoje, presta atenção, o devorador não pode roubar a sua bênção. Vou falar de novo porque é um tema bastante diferente. O devorador não pode roubar a sua bênção. Vamos ver o versículo de Joel, capítulo 1, versículo 4. Livro do profeta Joel, capítulo 1, versículo 4. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. E o que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. Então, vamos orar, meus queridos. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, estamos abrindo a tua palavra. Rogamos, ó Deus, que o Senhor fale conosco e nos ensine, nos edifique, nos aconselhe, nos anima, quando agora abrimos a tua palavra. Abençoa todas as pessoas que estão nos ouvindo, os que nos ouvem agora, aqueles que estarão conosco depois, que a tua palavra entre nesses corações. Predispõe o nosso coração para obedecer a tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu quero dizer mais uma vez, a igreja nunca fecha, por isso não fique triste. O que fecha é apenas o prédio ou o local de culto. A igreja somos todos nós. Eu, você, que somos discípulos do Senhor Jesus Cristo. E nós, os discípulos do Senhor Jesus Cristo, estamos em várias partes do mundo, portanto, a igreja nunca fecha, o que fecha é apenas o prédio ou o local de culto. Certamente você já ouviu falar na campanha da restituição ou no ano da restituição. Normalmente, essas campanhas de restituição, elas anunciam que se você fizer a campanha ou se você participar de todas as atividades durante o ano, então tudo aquilo que o gafanhoto comeu vai ser devolvido para você. Seja o problema que for, problema de casamento, saúde, emprego, perda financeira, se você está afastado da igreja, enfim, uma série de dificuldades pelas quais você possa ter passado ou estar passando nos últimos tempos, Deus vai devolver para você, porque isso pertence a você. Isso, na verdade, foi o gafanhoto que comeu. Então, essas campanhas estão se tornando muito comuns. Foi o devorador, foi o devastador que comeu. E nós queremos falar hoje a respeito disso. O devorador, o gafanhoto, seja lá quem for, nunca, não pode roubar a tua bênção, nem a tua, nem a minha. Por isso, nós não precisamos fazer campanha de restituição, nem ficar elegendo tal ano ou tal ano como o ano da restituição. Por quê?
Essa passagem que nós acabamos de ver foi tirada do profeta Joel. Certamente você já ouviu falar no profeta Joel. O profeta Joel, que é considerado é chamado e é tratado, é um dos profetas menores, viveu no século 7 a.C. Seu livro de profecias, de 3 capítulos, focaliza, sobretudo, no fim dos tempos. A palavra Joel significa Deus é o Senhor. O livro do profeta Joel é famoso por ter sido o texto, uma passagem do livro do profeta Joel, tornou esse livro famoso por ser o texto base usado na primeira pregação cristã da história. No dia de Pentecoste, o apóstolo Pedro usou a profecia de Joel para justificar o que estava acontecendo ali. A descida do Espírito Santo no dia da festa de Pentecostes. Nós, a maioria de nós que já temos algum tempo de caminhada na igreja, conhecemos bem a história do dia do Pentecoste. O que nós não conhecemos muito bem é o livro de Joel. Eu posso dizer que há 3 versículos principais neste pequeno profeta, neste pequeno livro de 3 capítulos do profeta Joel. O primeiro versículo é o versículo 4 do primeiro capítulo, que é o versículo que nós acabamos de ler. Vou repetir apenas para entendimento por questões didáticas. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu-o o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu-o o gafanhoto devorador. E o que deixou o devorador, comeu-o o gafanhoto destruidor. Depois, no capítulo 2, vem a questão da restituição. No versículo 25, a palavra registra: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo devorador, pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós. E o versículo, parte do versículo, no mesmo capítulo 2, versículo 28, que é citado pelo apóstolo Pedro no seu sermão no dia de Pentecostes, na festa de Pentecostes, em que 3.000 pessoas se entregaram a Jesus, se converteram e ali iniciou-se a caminhada da igreja cristã. Então, Joel capítulo 2, versículo 28, diz: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Lá no Velho Testamento, só os sacerdotes, os profetas e os reis é que tinham, alguns reis, não todos, é que tinham o Espírito Santo. Mas Deus estava profetizando que ia chegar um tempo que ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E isso aconteceu naquela manhã do dia de Pentecostes. E Pedro vai buscar no profeta Joel o argumento para a sua palavra. Então, a primeira coisa que nós encontramos é que a terceira pessoa da Trindade é revelada no Antigo Testamento como o Espírito do Senhor, que habilita pessoas escolhidas a liderarem o povo de Deus, que habilitava.
A presença do Espírito Santo nessas pessoas lhes capacitava a governar e profetizar em nome do Senhor. Entretanto, Joel apresenta o Espírito Santo agora como sendo derramado sobre todo o povo de Deus. Esse é o grande assunto do livro do profeta Joel. A principal relação, portanto, entre Joel e o Novo Testamento ocorre no dia de Pentecostes, quando Pedro cita ali no seu sermão para autenticar o que estava acontecendo, para mostrar que o que estava acontecendo era obra do Espírito Santo. Então, é secundário essa questão que as pessoas colocam, dizer que tirar 2 versículos do seu contexto e fazer doutrina em cima disso. Ali no final, no versículo 29 do capítulo 2 de Joel, nós lemos: até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Apenas, isso é importante que nós citemos aqui, a primeira parte da profecia de Joel se cumpriu no dia de Pentecostes, isto é, o derramar do Espírito Santo se cumpriu, mas essa é apenas a primeira parte da profecia de Joel. A segunda parte, acerca dos sinais no céu, ainda não se cumpriram e estão reservadas para os últimos dias, para os dias que precederão a volta de Cristo Jesus. Então, a mensagem de Joel levou em conta a situação do povo de Israel naquela época. Essa questão do gafanhoto, essa questão do destruidor, todas essas questões de restituição estavam voltadas para o povo de Israel. O devorador não pode hoje mais tirar a minha bênção de jeito nenhum. Por quê? Porque a minha bênção está guardada por Cristo Jesus. As coisas que acontecem na nossa vida não têm absolutamente nada a ver com esse texto. Porque agora que nós somos capacitados pelo Espírito Santo, como profetizou Joel, a nossa pregação deve incluir a mensagem de arrependimento, apontando para onde? Para Cristo, que é o único capaz de perdoar pecados. A nossa ação deve ser o socorro de Deus aos necessitados, àqueles que clamam por ajuda, clamam pelo socorro de Deus. Portanto, tirar 2 versículos do profeta Joel e dizer que Deus, num tempo tal, no ano tal, vai restituir o que o devorador, o que o gafanhoto comeu, isso é forçar as escrituras sagradas. Por isso, o nosso tema hoje, o devorador não pode roubar a minha bênção. Jesus disse assim, olha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, as minhas ovelhas me seguem, eu lhes dou a vida eterna e ninguém
poderá tirá-las das minhas mãos. Portanto, meus queridos, dificuldades na vida todos nós temos. Sofrer desemprego, nós podemos sofrer. Passar por dificuldades no casamento, e algumas pessoas até chegam a sofrer a dor de um divórcio, a perdas financeiras. Deus pode restituir? Claro que Ele pode. Ele pode fazer isso a qualquer tempo. Isso não depende de campanha, isso absolutamente não depende de eu passar um ano orando e exatamente naquele ano Deus vai restituir a bênção que o devorador roubou. Não existe isso na vida de um crente. Na verdade, meus queridos, o que nós precisamos é parar de escutar apenas os homens. Nós precisamos voltar a ler, a estudar e meditar na palavra de Deus pura e simples. Nós precisamos de outras coisas. Nós precisamos ter o mesmo espírito dos bereanos. Lá no livro dos Atos dos Apóstolos, no versículo, no capítulo 17, os versículos 10 a 12, nós encontramos uma escritura extremamente desafiadora para os dias em que nós estamos vivendo, em que as pessoas têm essa propensão, nós temos essa propensão de escutar pregadores, mas de dar, muitas vezes, mais valor para a palavra de pregadores. E aí aparecem essas heresias, que vai haver um ano de restauração, que Deus vai restaurar, que Deus vai devolver, a campanha da restituição. E as pessoas entram nestas coisas como se realmente o livro do profeta Joel estivesse dizendo isto. Não é verdade. Por isso aqui em Atos capítulo 17, os versículos 10 a 2, está registrado: logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, isto é, em Bereia, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. E creram muitos dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição, e não poucos homens. O que exemplo maravilhoso, que exemplo a ser seguido na nossa caminhada cristã, nós encontramos aqui em Atos 17, 10 a 12. É o exemplo dos bereanos. Vejam que Paulo e Silas tinham acabado de chegar da cidade de Tessalônica. E eles foram imediatamente depois que chegaram para a sinagoga e começaram a pregar as boas novas do Evangelho, a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado, a reconciliação com Deus através de Cristo Jesus. Vejam que esses homens e mulheres de Bereia não eram judeus. Os homens e mulheres de Bereia eram gentios. E o texto registra que eles eram mais nobres, de espírito
espírito muito mais elevado, coração ensinável. Eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse. Até aí tudo bem. Mas qual é a grande revelação, o grande exemplo que nós temos aqui? Eles receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Então, Paulo e Silas ensinavam lá na sinagoga, depois os tessalonicenses iam examinar para ver se as coisas eram assim. Vejam bem, era Paulo e Silas que estava ensinando, era Paulo e Silas que estava pregando. E, no entanto, eles iam conferir nas Escrituras para ver se as coisas eram assim. Certamente, o povo da igreja de Bereia jamais teria aceito algo que não estivesse de acordo com as Escrituras. Portanto, meus queridos, nós precisamos deixar Deus voltar a falar por meio de sua palavra. Nós precisamos deixar Deus voltar a falar por meio de sua palavra diretamente ao nosso coração, sem interferências humanas. Nós precisamos voltar aos velhos hábitos de leitura metódica da palavra de Deus, de meditação na palavra de Deus, a fim de que quando nós ouvirmos alguma coisa, nós estejamos aptos para saber se aquilo é realmente o que a palavra de Deus está falando ou é apenas algo que o pregador está falando. Para isso, nós precisamos conhecer as Escrituras. Um dos pressupostos da reforma protestante é a coluna que diz, um dos solas, né? Solas Escrituras. Só as Escrituras. Nós só aceitamos como doutrina, como ensino, como palavra, aquilo que está registrado nas Escrituras. Solas Escrituras. Então, a nossa doutrina não vem de pregação de homens. O homem que é verdadeiro servo de Deus, ele tem que ler e interpretar com fidelidade as Escrituras. Mas cabe a mim e a você julgar se ele realmente está interpretando corretamente, porque senão não é palavra de Deus. Não é palavra de Deus, é palavra de homens, não é? Por exemplo, se agora, de agora em diante, você escutar que ou alguém te convidar para participar da campanha da restituição, ou do ano da restituição, porque Deus vai restituir o que o gafanhoto comeu. Você vai lembrar que isso, na verdade, é uma forçação de barra, é uma heresia, na verdade, da palavra de Deus. Querido, que voltemos à palavra de Deus, que Deus fale conosco e que isso satisfaça o nosso coração, alimente a nossa alma quando nós lermos as Escrituras. Claro, quando eu vou na igreja, escuto um bom sermão que interpreta a palavra, isso também me edifica, mas eu preciso conhecer a palavra para saber que aquele pregador está falando realmente o que a Escritura fala e não o que ele resolveu falar. Queridos, Deus nos abençoe. Até a próxima quinta-feira, a partir das 20h30. Amém.